Fala galera, vamos começar mais uma Ideia Quente aqui, podcast Ideia Quente, episódio número 4, e hoje com um convidado especial, trouxe aqui meu irmão de sangue, Henrique Pérez. Obrigado por você ter aceitado o convite aqui. Eu que agradeço o convite, para mim realmente é uma alegria estar hoje aqui com você e espero poder contribuir de alguma forma aí para a sua audiência. Show! Galera, não é só porque o cara é meu irmão não, ele tem uma história de vida incrível, de transformação. Se você visse o Henrique 10 anos atrás, você não ia reconhecer ele, tanto na aparência física, mentalidade, jeito de falar. O cara tem muito conhecimento para passar. Vai ser bem proveitoso esse papo, porque ele tem uma história realmente muito interessante de transformação e até de cura, assim. Mas antes da gente entrar dentro nessa história, vamos para os nossos patrocinadores. O primeiro aqui, gente, você já conhece, né? Quem não conhece tem que ir lá. Consumo Real, que é o canal de carros, onde o pessoal fazem os testes ali, eles enchem o tanque do carro e vai andando até acabar o tanque do carro. Então acompanhe os testes lá do Consumo Real, e também eles estão cobrindo eventos automobilísticos aqui em Brasília. Então, se você gosta de carro, quer estar acompanhando, segue lá o Consumo Real. Nosso segundo patrocinador, H-Norte Radiadores, 28 anos de tradição, a melhor loja de radiadores do Distrito Federal. Tiver problema com radiador, pode ir lá no setor H-Norte e procurar H-Norte Radiadores. Lá você vai encontrar honestidade, atendimento de qualidade e um preço bacana, beleza? H-Norte Radiadores. E fechamos. Bora para nossa ideia quente, né? Então, irmão, primeiramente eu queria entender, assim, há 10 anos atrás você era uma pessoa totalmente diferente. Como é que era essa pessoa? Eu sei que você estava acima do peso e tudo, para a gente começar o pessoal a entender. Claro. Bom, então deixa eu me apresentar, né? Primeiramente, então me chamo Henrique, né? Sou irmão do Felipe e na data da gravação desse episódio eu trabalho como analista de tecnologia da informação em um órgão da administração pública federal e também atuo como instrutor voluntário em uma escola de autoconhecimento, o Instituto Gnosis Brasil. E essa história, na verdade, ela começa bem antes, assim, até antes desses últimos 10 anos, né? E aí, eu posso te contar uma história? Pode. O ano é 2000, imagina o ano de 2000, é a virada do ano de 2000 para 2021, então, 2001, perdão, é a virada do século ali, né, do século 20 para o século 21, e sempre, não sei se você vai lembrar, mas é comum em várias famílias brasileiras, e na nossa não era diferente, os nossos tios, etc., tias, fazerem algumas práticas de final de ano para que aquele ano que viesse, aquele ano novo, fosse de fato novo, né? Fosse de alguma forma melhor em algum aspecto da vida. Então tinha lá aquela coisa de comer lentilha em cima da árvore, de colocar as 7 Semente de uva. Isso, 7 sementes de uva dentro da carteira, vestir uma roupa de determinada cor, etc. E comigo não foi diferente, eu me encontrava lá, então eu sou de 91, então eu tinha 9 anos de idade e estava lá com minhas 7 sementes de uva na carteira, orando a Deus para que aquele próximo ano fosse totalmente diferente, né? Daquilo que já tinha ocorrido na minha atual existência, vamos dizer assim, né? Na minha vida. E acabou que aquele ano de 2001 foi a mesma coisa do ano de 2000, né? Por quê? Porque existe uma lei mecânica na natureza, que se chama a lei de recorrência, que diz que tudo volta a acontecer como era antes, mais a soma dos resultados daquelas ações. Então isso é um símbolo muito forte que é até representado
naquela imagem da serpente mordendo o próprio rabo. Não sei se tu já viu isso alguma vez na vida. Sim, sim. Mas é basicamente isso. Por quê? Porque a gente, por mais que anele, queira, tenha vontade de mudar, a gente não, de fato, não assume, acho que a palavra é essa, uma autorresponsabilidade por essa mudança. Então lá nesse ano de 2001, eu tinha uma vontade, só que ela não se cristalizou porque eu não apliquei talvez a disciplina necessária para que isso pudesse acontecer. Isso foi ocorrer só depois de 15 anos, em 2000, num processo que ocorreu em 2014 e depois que tomou força em 2016. Então, acho que a primeira vontade de fazer algo diferente foi nesse Réveillon aí, de 2000 para 2001. Sim. Então, eu lembro que uns anos atrás, né, você estava acima do peso, você também ficou doente, você passou por uma doença autoimune, que, diga-se de passagem, o pessoal foi informado para você que não havia cura, e, assim, várias coisas. Teve, nesses 10 anos atrás, várias coisas, eu como seu irmão também, várias coisas andou, né, na nossa família. Sim. A gente passou por várias, começou a dar muito problema, né. A nossa infância foi com muita abundância, e assim que a gente foi envelhecendo, a gente foi tendo mais problema financeiro, vários desafios que fez a gente ter que amadurecer mais rápido, né, e principalmente você, que era o irmão mais velho, né. Sim. E aí começou, acho que esse estresse, né, toda essa questão aí, trouxe desequilíbrio para sua vida, né? E assim, são dois Henriques diferentes. Para mim é duas pessoas muito diferentes, porque assim, quando eu lembro do Henrique que bebia muito, era muito doidão, e aquele cara que tava acima do peso, e aí depois ficou doente, e ele, era um cara que falava muita gíria, e hoje você nunca mais viu você falando gíria, nunca mais viu você xingando. Hoje você fala de forma bem formal, sua oratória é muito melhor do que era antes, né? E você tá com um aspecto mais jovem. Você hoje você tá com 32. Você hoje com 32, você se sente melhor do que com 25? Ah, claro, com certeza. Porque lá nesse ano de 2014, como você colocou, a gente passou por um processo familiar muito forte, né? Que ocorreu um evento com o nosso pai, e ali eu me vi numa situação de que eu era, junto com a nossa mãe, né, um pilar central para que a gente continuasse sobrevivendo, vamos dizer assim, né? E naquela época eu não tinha noção do que ocorria no meu mundo interior. Ou seja, a gente aprende muito sobre como nos relacionarmos com o mundo exterior. Esse mundo o qual andamos, o qual tocamos, o qual percebemos com os nossos 5 sentidos. Porém, a gente muitas vezes acaba negligenciando esse mundo interior, a qual vivemos. Ou será que uma emoção, ela deixa de ser real quando comparada com, por exemplo, essa caneca? Não, a emoção é tão real quanto essa caneca, não é assim? A gente sente alegria, a gente sente medo, a gente sente muitas coisas. Da mesma forma que a gente pensa muitas coisas. Então, naquela época eu não tinha nada de autoconhecimento, vamos colocar assim, né? Então eu não soube lidar com aquele turbilhão de emoções que estava ocorrendo naquele momento dentro de mim. E tudo isso que estava passando na minha mente, nas minhas emoções, se somatizou no meu corpo físico, né? Ou seja, materializou, cristalizou uma enfermidade, que na época não existia assim muita informação. Eu lembro que eu pesquisava assim na internet sobre espondilite anquilosante, que é o nome dessa doença autoimune, e tinha pouca coisa assim. Falava que ela era uma enfermidade multifatorial, que não tinha cura, apenas tratamento. E interessante que, no meu caso, apesar dos pesares, né, porque foi uma jornada, então esse evento ocorreu no começo de 2014, e
durante o ano de 2014 inteiro, eu fiquei passando por hospitais. Então, não sei se você vai lembrar, que eu ia chegava nas emergências dos hospitais, pronto-socorro, com muita dor, de cadeira de roda. E eu lembro um evento que foi bem marcante, assim, que o médico chegou pro nosso pai e falou assim, ele usa droga, viciado em alguma coisa assim, porque eu já tinha tomado tramadol na veia, que é um analgésico muito forte. Depois dele só tinha morfina. E a dor não passava. Aí o médico chegou assim, ele não tem motivo para sentir tanta dor. E aí, só para explicar para o pessoal que não conhece, mas a espondilite anquilosante é uma enfermidade que ela causa uma inflamação nas articulações, em qualquer articulação do corpo. No meu caso, foi na articulação sacroiliaca. Então, sentia muita dor no quadril, muita dor mesmo, assim. E apesar dessa dor intensa, eu conseguia me mover, né? Diferente de algumas pessoas que eu conheci ao longo desse tratamento que eu fui fazendo, que demoraram, por exemplo, 10, 15, 20 anos para ter um diagnóstico. E popularmente essa doença é conhecida como coluna de bambu, porque ela de certa forma desgasta toda a cartilagem entre as vértebras e os ossos se fundem. Então a pessoa fica sem mobilidade nenhuma. Então, o meu diagnóstico foi relativamente rápido, foi 1 ano apenas. Porque só que foi o ano de 2014 inteiro, passando por médicos, por diagnósticos equivocados. Inclusive eu saí com um diagnóstico de lombalgia e eu ia para fisioterapia, só que eu ficava pior, a dor não passava. Então, até que eu cheguei num neurocirurgião, ele pediu um exame chamado cintilografia óssea e lá acusou que tinha alguma coisa ali nessa articulação sacroiliaca, ele me encaminhou para uma reumatologista. E aí foi que eu comecei um tratamento, né? E esse tratamento a princípio era oral, não surtiu efeito nenhum. Depois eu tive, né, na época eu trabalhava na iniciativa privada, então eu tinha um plano de saúde muito bom, que cobriu esse tratamento por um tempo, até 2016. E esse tratamento era um tratamento que é parecido com quimioterapia. A única coisa que muda é a medicação. Mas eu tinha que ir para um centro quimioterápico. Então, pegavam assim na veia assim, da mão. Não era nem aqui, era aqui assim. Uhum. E essa medicação tinha que passar lentamente. Era 4 horas que eu tinha que ficar ali. Sabe? Então, foi um processo bem doloroso. Só que esse processo foi que me trouxe essa chispa. Essa chama de mudança reacendeu, porque igual você falou, eu tinha uma vida muito desregrada até então, com muitos vícios, muitos excessos, enfim, isso ia se refletindo no corpo, né? Então, refletia no sobrepeso, refletia, enfim, na maneira como eu atuava. Então, digamos assim, esse mundo interno desordenado era apenas um reflexo do que era o meu exterior. Só que aí, essa mudança veio ocorrer apenas a partir desse evento. Esse evento que foi muito forte na nossa vida e que me deu um chacoalhão. Cara, o que você está fazendo da vida? Né? O que você está fazendo da vida? Então foi onde que eu comecei a refletir para gerar aquela mudança que eu entendia como necessária para criar a vida que eu queria, né? E por isso que hoje, com 32, eu me sinto muito melhor do que com 25 anos, que foi o que você tinha perguntado antes, né? Uhum. Eu lembro desse período. Eu lembro você internado no HRT, no Hospital Regional de Taguatinga, que teve essa época aí da nossa adolescência, quando tinha 16, 18, ali pros 20, né? O bicho tava pegando mesmo. E eu me recordo de algumas coisas. Como é que... quais foram os hábitos que foram sendo trocados, assim, para você começar a emagrecer e tudo, e começar a mudar mesmo, se transformar? Perfeito. Olha, então a gente saiu de 2010, vamos só fazer as marcações aqui na linha do tempo, né? Então a gente falou do ano 2000, chegamos em 2014, onde teve esse evento, que foi muito forte, emocionalmente, para todos nós, e isso foi até 2016. Aí só para fazer um parênteses.
Em 2014, quando eu iniciei o tratamento, eu comecei a ter uma vida normal novamente, sem dores, etc. Em 2015 eu comprei uma bicicleta, comecei a pedalar. Então 2015 foi um ano muito bom, assim. Só que aí chegou em 2016, eu tinha saído de férias em abril, e quando eu voltei de férias, a empresa estava terceirizando todo o setor de TI, né, de tecnologia da informação, e mandou todo mundo embora. Então eu fiquei sem um convênio, sem um plano de saúde que estava propiciando que eu fizesse o tratamento, né? Então nesse período ali de abril até o final de 2016, foi um período assim, fundo do poço mesmo. Foi aí que realmente a ficha caiu da situação que eu me encontrava e o que eu tinha que fazer para mudar aquilo. Porque imagina, eu estava sem emprego, estava sem dinheiro, né? Claro que a gente recebe algo ali da rescisão, mas o dinheiro não era muito. E sem um tratamento, com dores. Aí nessas horas os amigos, né, somem. Então assim, a gente acaba ficando no fundo do poço mesmo. E aí o que eu tinha pensado? Bom, tô sem emprego, tenho uma graninha aqui, eu vou tirar algumas certificações. E para quem é da área de TI sabe que as certificações são muito importantes. Então e na época era em dólar, né? O dólar não era tão caro como hoje, não era tão alto como hoje em dia, mas ainda assim era um valor expressivo, né? Então comecei a estudar para essas 2 certificações e tirei essas certificações e o dinheiro foi acabando. Eu lembro que o nosso pai, ele produzia morango, eu lembro de... Eu pegava fiado dele, né? Porque ele tinha que receber algo também, né? Lógico, aí a pessoa pode perguntar, tá, por que seu pai não te dava o morango pra você vender? Não, porque ele também precisava sobreviver. Então, eu pegava esse morango, ia pra Feira do Guará vender esse morango, e aí o dinheiro que eu pegava, eu pagava os custos que eu tinha, né? Pagava o morango e tinha um lucrinho ali, né? Que deu pra sobreviver mais um tempinho. E nesse período saiu um edital de um concurso público ao qual eu trabalho hoje em dia. E a matéria específica era exatamente aquilo que eu estava estudando para as certificações. Aí eu analisei o edital e pensei, não, acho que dá. Porque eu já tinha ali uma certa bagagem em português. E aí, a minha preparação foi nesse pós-edital. Eu estudei só a matéria específica e português. Só que aí eu estava vendo que mesmo realizando esse estudo para, né, buscar um cargo que me desse uma certa estabilidade, que eu não ficasse à mercê de uma possível demissão a qualquer momento e ficasse sem um tratamento, eu notei que eu sentia muitas dores ainda. Lógico, estava sem a medicação. E eu comecei a pesquisar sobre isso. Sentia muitas dores lombar. E eu vi que fortalecer o abdômen e o glúteo ajudava. Então foi o que eu comecei a fazer. Então essa foi a primeira mudança, o primeiro passo que você perguntou, né? Porque daí veio os outros aspectos relacionados à alimentação, por exemplo. Porque aí eu comecei a me dar conta de que se eu comesse muito carboidrato no almoço, à tarde eu não conseguia estudar. Então isso que propiciou, né, a noção que eu fui construindo desses pequenos hábitos, as consequências que esses pequenos hábitos estavam trazendo para o meu estudo. Então foi a partir daí, eu comecei a me dar conta, poxa, legal, então se eu preciso passar nesse concurso para resolver a minha vida rápido, e para quem é concurseiro sabe, concurso não é algo para quem está precisando resolver a vida rápido. Concurso é um projeto de médio, longo prazo, mas naquele momento era o que eu tinha de mais perto para mim, assim. Então eu coloquei todas as fichas. Eu lembro que a bicicleta que eu tinha em 2015, eu vendi para comprar um pacote de estudo de um cursinho famoso aqui de Brasília. Coloquei todas as fichas. Era tudo ou nada. E aí nesse período, que foram 11 meses, então foi de novembro de 2016 até julho de 2017. Foi que eu consegui eliminar 19 quilos e ser chamado pro concurso, no qual eu tô hoje. Então, assim, foi uma transformação muito expressiva e rápida, né? Dentro de um prazo de 11 meses. Mas, de novo, isso só veio por conta
de todo esse processo, né? Não é uma coisa só. Sim. Igual às vezes a pessoa pensa, qual foi a virada de chave? Não foi uma virada de chave, foram várias, né? Então, foi mais ou menos isso, né? Eu sei que nesse período aí, você teve experiência com ayahuasca. Você acredita que a ayahuasca mudou sua mente, ajudou? Você começou mais também, você começou a trabalhar mais sobre o lado espiritual também, né? Além de todas essas coisas, né? Então, como é que foi a sua experiência com a ayahuasca? Você acha que te ajudou? Sim. Então, aí, nesse ano de 2016, eu lembro de um momento em que eu tava lá com a minha reumatologista e eu tava muito triste mesmo. Tava bem, assim, um certo grau de depressão e ela falou, olha, você tá meio down, vou te passar um remedinho aqui pra te dar um up. E aí, na hora, assim, que eu vi, né, o que era, eu fui pesquisar e etc. E aí eu fiquei assim, cara, se eu é claro assim, né, que isso é algo que para muitas pessoas se faz necessário, né? Ou seja, o tratamento medicamentoso, etc. Mas não era o que eu queria naquele momento, entende? Então eu pensei assim, cara, eu não quero depender de uma medicação. Eu não quero depender de medicação nenhuma, na verdade. Nem para espondilite, nem para depressão, nada. E eu lembro que na época tava um movimento, né, dos nossos colegas em comum de buscar esse movimento assim mais metafísico, mais transcendental, espiritual. Porque a gente foi criado, né, dentro do seio cristão, mas a gente tinha muitas incompreensões, né? Então a gente tinha questionamentos e perguntava, por que disso? Porque é assim. Então nunca a gente teve uma resposta satisfatória. Então, nesse momento, é como se esse impulso tivesse se aflorado novamente, de buscar, né? Uma necessidade de buscar, uma inquietude. E como a gente já tinha alguns colegas que já estavam nesse movimento, e a gente estava um pouco assim, com um rechaço de religiões, nesse sentido mais amplo, comum e corrente, então foi uma alternativa. Então assim, falando da ayahuasca, ela é uma medicina maravilhosa, extraordinária, eu acho que é uma ferramenta que pode ajudar sim a pessoa que realmente deseja realizar uma transformação, mas que ela pode também, de certa forma, se transformar numa muleta, né? Porque quando a gente vai lá, por exemplo, num ritual, numa cerimônia, a gente tem um despertar, sente um impulso, né? Sente uma força maravilhosa e que nos dá vontade de realizar várias transformações na nossa vida, resolver tudo aquilo que a gente tinha deixado de pendência. Só que ao longo dos dias isso vai se perdendo, porque de certa forma a gente não tem uma estrutura interna para suportar esse estado. Então, claro, naquela época, para mim foi maravilhoso, foi ótimo. Então, cheguei a trabalhar em uma casa de ayahuasca, ajudei lá como fiscal, etc. Então, só que chegou um momento que aí eu tinha que alcançar outros horizontes, né? Então foi onde que eu abri mão dessa medicina, porque eu fui aprendendo a produzir esses estados sem utilizar coisas externas, vamos dizer assim. Ou seja, a produzir esses estados naturalmente. Então, sem sombra de dúvidas, foi algo que me ajudou bastante, porque me deu ali aquela clareza, aquela lucidez que eu necessitava no momento, para realizar os ajustes que eu necessitava fazer. E eu acho que foi ótimo. Eu sou muito grato a essa medicina. Só que, assim, é algo que tem que ser tratado com muita seriedade, com muito respeito. Sim. Existe uma preparação,
né? Que tanto a pessoa que vai dirigir ali a ritualística, como para quem vai participar. Então, assim, é algo que é interessante, mas tem que ter Sim, sim. muito respeito e cuidado. Tem aquela frase, né? A ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca, né? Isso. E eu concordo totalmente. Gente, a medicina é totalmente legalizada, os índios usam anos atrás, né? Mas tem que ir num lugar sério, assim, não é brincadeira mesmo. Tem casos que já deu ruim, a galera foi lá, é um copinho de café lá, mas tu não, entendeu? A quantidade tem que ser certinha, tem que ser num lugar sério, porque tem casos que dá ruim, mas assim, é uma ferramenta aí e tem que pensar bastante aí se quiser utilizar, né? Então, assim, no teu caso, tipo assim, tua cabeça sempre foi de boa e tal, você tinha alguns problemas mais físicos, e aí você quis fazer esse experimento aí pra ver se ia te ajudar nas questões aí, né? Até nessa questão aí de que você tava começando a ter depressão e tal, pelo seu quadro Isso. clínico e tudo. Exatamente. Porque, assim, você falou no começo de cura, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente refere-se a esse termo, porque pode passar, eu não quero passar uma ideia assim simplista de todo um processo que está relacionado com isso, né? Que, em outras palavras, é uma regeneração. É uma regeneração do nosso corpo, e não somente do corpo, mas também desse centro emocional, desse centro intelectual. E é interessante que na medicina chinesa, eles falam assim que qualquer enfermidade, ela é proveniente de um desequilíbrio. Então, se existe uma ordem, se existe uma harmonia, um equilíbrio, é muito difícil que algo ali estranho àquilo se manifeste, né? Então, como a gente falou no começo, era um contexto de vida totalmente desequilibrado, desarmonioso, e que foi ali apenas se manifestando à medida que o tempo ia passando, né? Então, o meu processo foi de realmente voltar a trazer esse equilíbrio, tanto físico, emocional e mental, para que o corpo sozinho pudesse se regenerar. Então, a gente tem um órgão que comumente é mais citado, que é o fígado, que tem a capacidade de regeneração, não é assim? Uhum. No entanto, o corpo como um todo, ele tem essa capacidade de se regenerar. O problema é que a gente mais atrapalha do que ajuda. Então, se a gente permite que o corpo tenha um momento ou um período de regeneração, e a gente fornece ali os, digamos, insumos necessários que ele necessita, né, que se faz necessário para essa regeneração, isso vai acontecer naturalmente. Um exemplo que eu posso dar é do jejum. Se a pessoa faz jejum, ela promove um processo chamado fagocitose no corpo, que é basicamente células comendo células que já estão, vamos colocar num termo mais simples assim, velhas. Então é um processo no qual o próprio corpo vai se limpando. Só que, de novo, o jejum ele tem que ser feito também como qualquer outra técnica, como qualquer outra ferramenta, de forma responsável. Com certeza. E como é que tá a tua rotina hoje? Você pratica jejum na semana? Então, eu não... Depende, né? Depende. Porque eu acho interessante a gente ter períodos em que a gente foca em determinadas práticas. Por exemplo, é inquestionável que o mundo que a gente vive hoje em dia é um mundo que muito diferente, né, de alguns anos atrás. Se a gente pega, por exemplo, a questão dos alimentos, né? Possivelmente, os alimentos de uns 40, 50 anos atrás,
tinham mais nutrientes, porque a terra possuía mais recursos minerais e etc. É claro que hoje a tecnologia avançou muito nesse sentido, mas a gente tem algumas questões que acabam prejudicando o nosso corpo e a gente precisa saber como minimizar esses impactos. Então, se a gente conseguir comer um alimento que seja orgânico, que seja natural, melhor. Mas nem sempre isso é possível. A gente come, muitas vezes, o que dá para comer. E como é que a gente faz a compensação disso? O jejum é uma opção. Então, a pessoa ela pode fazer ali um período, por exemplo, de 24 horas, um protocolo de 2, 3 dias. Ou ela pode dar um espaçamento dentro disso que é o seu próprio dia. Então, vamos supor que a pessoa ela acorda 5 da manhã e ali se hidrata, faz sua primeira refeição de jejum, vai treinar, volta, toma o café da manhã mais reforçado, vai trabalhar, almoça, continua se hidratando e aí faz a sua última refeição, por exemplo, às 18 horas da noite. Então ela já vai ter um período ali de pelo menos 12 horas em que o corpo tá descansando, né? Que a gente não tá mandando comida pro estômago e o corpo não tá tendo que mandar sangue para essa região, não tá tendo que fazer com que esse bolo, esse quimo, né? Ou quilo, popularmente chamado, por isso que a pessoa fala assim, deixa eu só fazer o quilo aqui. E, na verdade, é esse produto da digestão que tem que chegar aos intestinos. Então, hoje em dia, eu tenho, assim, períodos no qual eu passo um maior tempo em jejum, mas eu gosto muito dessa janela de tempo, de pelo menos 12 horas, assim, de deixar o corpo sem estímulos estomacais, intestinais, vamos dizer assim. Não, massa. Show demais. Tipo assim, eu sei que é várias coisas, né, para emagrecer, né? São várias coisas que você precisa fazer, né? Mas o primeiro começou aqui na sua cabeça, né? Para você emagrecer na época que você tava com sobrepeso, né? Aí, mas assim, qual é a principal dica para quem quer perder peso igual você teve essa mudança aí da sua aparência física? Sim. Então, eu acho que sim. Na verdade, eu acredito que tudo parte de um senso de autorresponsabilidade. Eu acho que essa é a primeira coisa. Porque, por exemplo, se eu tivesse delegado a responsabilidade pela minha saúde à minha médica, talvez eu não tivesse conseguido o resultado que eu tenho hoje. E eu não estou falando isso por uma má vontade dela, mas é que ninguém pode fazer por nós, entende? Por mais que ela quisesse ali uma cura, uma remissão, né, desse quadro de espondilite, ela não poderia fazer por mim. Ela pode indicar dentro daquilo que o conselho permite, etc. Porque é uma profissional. Mas se a pessoa quer algo além, ela precisa assumir essa responsabilidade pela sua vida. Isso é interessante, porque isso pode ser algo libertador ou assustador. É igual aquela piada, né, que diz assim, jovem desmaia ao descobrir que o seu futuro só depende dela mesma. Por quê? Porque, de certa forma, dá um medo, né? Poxa, então eu sou responsável pelas minhas ações, mas também pode ser libertador. Então, se a pessoa realmente tem essa vontade, ela precisa primeiro assumir o controle desse barco que está navegando nessas águas embravecidas da vida. Então, ela assume o controle do barco. Beleza, para onde eu quero ir? E aí, ela vai ajustar as suas ações de acordo com esse objetivo. E nisso não existe algo que é melhor ou pior, algo que é bom ou ruim.
existe tão somente aquilo que está de acordo com o objetivo da pessoa. Mas é claro, entendam que eu não estou falando para a pessoa agir fora de uma ética, né? Ela vai fazer aquilo que está ao seu alcance da melhor maneira possível dentro de princípios. Então, assim, para te responder, qual seria a dica para a pessoa que quer emagrecer? Primeiro, tenha em mente que o emagrecimento, ele vem de um estilo de vida. Entende? A pessoa que ela tem obesidade, pode ser que ela tenha algum problema metabólico, endócrino, ótimo, vai tratar então, busca um médico, né, para conseguir o auxílio necessário. Mas se não é por isso, vamos revisar como é que é o meu estilo de vida. Será que eu como mais por uma necessidade do corpo físico mesmo ou por uma gula? Entende? Por uma ansiedade. Por uma ansiedade. Então, tudo isso vai passar por um processo de autoconhecimento. Não tem como fugir disso. Por mais que a pessoa ela vai lá e fala com um nutricionista e peça uma dieta e tal, contrata um personal, pode ser que dê certo se ela se dedicar durante esse período em que os profissionais estão acompanhando. Mas e aí depois, se ela não tiver mais o profissional? Como é que ela vai fazer? Será que ela vai conseguir dar passos sozinho? Entende? Então, existe primeiro esse senso de autorresponsabilidade, depois existe isso que é estudar, aí a pessoa respira e decide. Sim. Para sua melhora física, você não utilizou nenhum remédio, nada, foi suplementação, aí, tipo assim, você passou a meditar, né, você mudou sua mente, né, você ainda faz práticas de meditação semanalmente, né? Sim. Isso auxilia muito, né? Porque a meditação ela vai trazer essa luz interior para a gente se dar conta do estado, muitas vezes caótico, ao qual nos encontramos. Então, claro que tudo isso vai se fazendo presente aos poucos na vida da pessoa. Não é do dia para a noite. Não é fácil, embora seja simples. Então tem uma diferença entre ser fácil e simples. Então existe disciplina, existe ordem, existe organização. E a meditação auxilia muito nisso, porque ela vai fazer com que a gente se dê conta desses pensamentos, dessas emoções. Claro que existem benefícios físicos também, de relaxamento, etc. Mas eu acho que um dos maiores benefícios é essa clareza, esse estado de lucidez, um estado de consciência diferente. Você começou a meditar tem quantos anos? Olha, uma das primeiras coisas que, quando eu comecei a me interessar por esses assuntos, vamos dizer assim, místicos, esotéricos, foi pela meditação. Então, eu queria aprender a meditar e eu comecei a pesquisar no YouTube como meditar. E fui testando. Eu acho que foi justamente nesse período aí de 2016, porque foi onde que realmente eu tive esse despertar e onde o processo foi ocorrendo. Só que é uma coisa importante também da gente deixar claro, né? Porque hoje em dia é muito comum a gente falar do despertar da consciência e a gente tem uma ideia equivocada de que ele é algo que acontece e pronto, estou desperto e vou me manter desperto para sempre. Mas não é assim. Dentro dos estudos trazidos por um filósofo, historiador, bem relevante nos tempos atuais, chamado Samael Aunveor, ele explica o seguinte, que a gente tem um percentual dessa consciência que está livre, que está disponível, certo? E um outro percentual dessa consciência que está condicionada.
E essa percentual condicionado, ela se processa em virtude do seu condicionamento. Ela nunca vê algo novo, ela só vê ali, de certa forma, essa prisão que existe. Quando a gente tem um despertar, é desse percentual que está livre e que a gente ativa. E a meditação ajuda muito nisso. Claro que existem várias outras práticas, como vocalização, como, enfim, exercícios prânicos. Mas esse percentual ele precisa ir sendo ativado constantemente. São choques conscientivos que a gente vai dando para que essa consciência emita essa luz e a gente consiga ver mais claramente. Para que essa outra parte que está condicionada possa ir se liberando desse condicionamento. Então, esse processo do despertar da consciência não é algo que ocorre assim do dia para a noite. Lógico que o evento que vai gerar esse choque, e que Samuel Alveore explica que em todas as pessoas isso é possível de acontecer, e isso pode se dar dentro de um evento muito forte, emocionalmente falando, para a pessoa, mas que se esses choques de forma ativa não forem sendo proporcionados, essa luz se apaga. Então, como é que a gente vai fazendo com que essa luz se acenda sem precisar passar por eventos traumáticos, digamos assim? Através de meditação, através de vocalização, através de exercícios prânicos, vê? Sem a necessidade de estar fazendo uso de algo exógeno. Ou seja, exógeno é algo que vem de fora para dentro, né? Então a gente vai produzir produzir esses estados de forma endógena, ou seja, com aquilo que o nosso corpo já tem disponível. Bacana. Você falou de Samuel Alveore, né? Um dos precursores da gnose. Hoje você faz parte, né? Está participando aí há um tempo da gnose, né? O que é a gnose? Bom, tem muitas formas de abordar o que é gnose. Uma forma simples, assim, que dá para as pessoas entenderem, é fazer uma diferenciação do que era essa palavra na qual os gregos faziam uso, que é gnosis e episteme. Então, episteme se refere a um conhecimento um tanto quanto intelectual, um conhecimento no qual a gente consegue transmitir através dos livros, através de uma aula, etc. Já o termo gnosis é um conhecimento de tipo intuitivo. É um conhecimento que vai aparecendo à medida que a pessoa vai criando condições para que isso ocorra. Então é um funcionalismo natural dessa própria consciência, que vai se expressando a cada momento em que a pessoa vai se preparando cada vez mais. Então isso é gnosis. E essa autognosis é esse próprio autoconhecimento de si mesmo, passando por todos esses fatores que a gente conversou já, né? Entender não só o estado do nosso corpo físico atual, né? Mas também como é que tá as minhas como estão as minhas emoções, como está a minha mente, entende? E o que eu posso fazer para melhorar isso? Se assim eu entendo que é necessário fazer algo. Porque se a pessoa entender que não precisa fazer nada, tá ótimo. Então, show de bola. Só segue a vida. Uhum. Gnose, gnosticismo seria uma religião? Um tipo de religião? Olha, o Instituto Gnosis Brasil, o qual eu faço parte, ele possui câmaras, né? Então, existe ali a câmara relacionada à escola, né? Então, existe a escola. Existe uma parte relacionada a isso que é a mística e a religião, né? Existem movimentos que são palestras, que são chás com conteúdos, onde são realizados workshops voltado para esse conhecimento esotérico e crístico. O que significa isso? O esoterismo é aquilo que a gente aprende de dentro.
Esotérico se refere àquilo que está dentro. Hermético. E é interessante porque eu citei, né, no começo do papo, que a gente cresceu num seio cristão e a gente tinha muita incompreensão, né? E claro, porque se a gente pega, por exemplo, a Bíblia Sagrada e vai ler à luz da letra morta, a gente não vai entender nada, vai falar, cara, isso não faz o menor sentido. Mas se a gente começa a interpretar através da lente da consciência, através ali disso que são esses símbolos, porque ali existe uma linguagem simbólica, são ensinamentos velados, são ensinamentos que foram passados por meio de parábolas. Então, existe uma necessidade de estudar para aprender o que esses signos significam e uma necessidade de praticar para que a gente possa vivenciar esses símbolos dentro da gente. E aí é onde que esse processo dessa mística e dessa religião vai ocorrendo. Porque o significado comum e corrente de religião hoje em dia pode estar um pouco deturpado, mas se a gente pega a origem da palavra, que vem do latim religare, significa tornar a ligar. Mas tornar a ligar o quê? A quem? O que foi isso que se desligou em um dado momento? Vê? Então fala-se desse mito da saída de Adão e Eva do paraíso. Então se crê muitas vezes que Adão e Eva eram um homem ou uma mulher mesmo. Mas isso é um símbolo para representar o que era uma humanidade. Adão representando os homens, a Eva como as mulheres. E que perderam esse paraíso, que não é outro senão um estado de consciência. Hoje muito se procura ainda o local onde que era o Éden, fisicamente. Possivelmente nunca encontrarão, porque se trata de um estado de consciência. É a mesma coisa quando fala que a pessoa vai orar no monte. Pode ser que ela suba no monte e vai orar verbalmente ou interiormente? Pode ser. Mas quando se fala que, por exemplo, um sábio subiu a montanha e desceu com ensinamento, isso se refere a um esoterismo, a algo que ocorreu internamente. Ou seja, ele elevou esses níveis internos de consciência, subiu a essa montanha interior e trouxe e plasmou fisicamente um conhecimento. É isso que grandes mestres e grandes guias da humanidade fizeram, como um Jesus de Nazaré, um Buda, um Krishna, entre outros. Com certeza. Quando se fala em despertar da consciência, o que é despertar a consciência? Despertar a consciência é dar-se conta que estava dormindo. É basicamente quando a gente... Tem até algumas piadas no Instagram, né? As pessoas falam assim, meu Deus, acontece determinada coisa assim. Aí a pessoa, meu Deus, por quanto tempo eu dormi? Ou seja, ela se deu conta de que ela não estava presente para determinada coisa. E essa coisa aconteceu e ela nem se deu conta. Então, estar desperto é dar-se conta. Então, se a pessoa já se deu conta de que estava dormindo, então ela já despertou. E aí existem graus e graus, níveis e níveis do despertar. Muito bacana. É mais pro lado espiritual, né, da coisa, né, também. Porque se a gente pega isso que é a espiritualidade, é como se não tivesse como desassociar. Hoje em dia é muito comum desassociar em ciência de religião, mas não tem como desassociar. São coisas que não andam separadas. Pra mim também. Pra mim anda junto. Exato, não tem como ser um religioso sem aplicar a ciência prática na vida. Porque a gente nunca vai sentir a Deus, a gente nunca vai saber o que é estar com Deus. Ou seja, favorecer esse religar, essa religião, esse conúbio, essa união, essa integração, se a gente não pratica, se a gente não aplica, se a gente não tem chaves, se a gente não tem metodologia. Entende? Então é uma coisa que não está desassociada da outra. Show. E assim, na performance, assim, hoje você toma alguns suplementos, espirulina, clorela, tua alimentação, como é que tá aí? Para você ter uma performance melhor no teu dia a dia, o que você tem utilizado, assim?
Olha, sinceramente, nesse último mês eu não utilizei nada. É? Só comida mesmo. Comida de verdade. Comida de verdade. Porque- Não quer dizer que eu não coma algo que tenha passado por mais processos. Né? Por exemplo, sexta-feira é um dia livre para mim e para minha esposa. Então a gente gosta de pedir uma pizza, fazer um hambúrguer em casa, às vezes pedir um sushi, etc. Mas a espirulina e a clorela são muito boas, assim, são alimentos. São super alimentos, na verdade, que pode ser implementado na vida da pessoa, sim. Você nem usou, nem tomou, né, nesse último mês. Não, porque acabou e eu acabei não repondo por várias questões. Mas, sim, já fiz uso de por exemplo, creatina, Bom, né, creatina. whey para poder ajudar a bater o macro, né, da proteína. Mas hoje eu já tô conseguindo bater só com comida mesmo, sem necessidade de suplementos. Não, isso aí é o ideal, né? Um suplemento, ele é um facilitador, né? É um facilitador, assim, para Porque- pessoa que tem que consumir muita quantidade ali de determinado macronutriente. Por ele vem exemplo, o ajudando. ômega 3, não é todo dia que você vai poder comer peixe, né? Aí já tem o óleo do peixe ali para Isso. você poder estar consumindo, Sim. né? Então, a creatina mesmo também é complicado. Você ia ter que comer uns 5 poças de salmão para talvez bater aí a creatina, né? Sim. Creatina é muito interessante. Tem estudos aí que faz muito bem pro cérebro, Sim. né? Para recuperação ali muscular é show de bola também. Muito bom. Também tenho utilizado. Mas quais outros hábitos saudáveis, assim? Porque, pô, eu sou o mais novo e você que parece ser o mais novo. Não é incomum as pessoas falarem isso, né? Como é que faz? Como é que faz pra ser o mais... Você é o mais velho, mas só que tem a cara de mais novo. Sim. Então, é interessante, porque lá quando eu tinha 25 anos de idade, eu fiz ali alguma avaliação com a profissional que vê essa idade biológica, né? Então, por mais que eu tivesse cronologicamente 25 anos de idade, biologicamente era como se eu tivesse 59 anos de idade. Então, era um idoso internamente, naquela época, né? Exatamente. Mas isso foi ocorrendo naturalmente, né? À medida que a gente vai mudando os nossos hábitos. Sim, eu acho que é uma mudança de estilo de vida, né? Acho que é isso. É um estilo de vida, de regeneração. Uhum. Não é a única coisa, né? Um fator. São né? vários fatores. É alimentação, exercício. São 3 pilares ali básicos, né? Meditação. Hoje também está inserido ali com as pessoas ali da Gnosis, né? Tem uma série de coisas aí, né? Sim. Para você continuar mantendo sua saúde, performando. Exatamente. E eu acho que só voltando um pouco no ponto da espondilite, né? Que a gente começou, falou, mas eu acho que não amarramos isso aí, porque só para, então, atualizar, né? Então, a gente passou lá por ano 2000, 2014, 2016. Então, aí, 2017, tomei posse, né? Comecei a trabalhar e fui buscar me aprofundar mais nesses assuntos espirituais, né? Vamos dizer assim. E fui me desenvolvendo cada vez mais. E essa regeneração foi ocorrendo. Eu fui dando condições para que o meu corpo pudesse se regenerar. Então hoje, não faço uso de nenhuma medicação, graças a Deus. E tô super bem, assim. Então, eu não falaria que em cura, porque eu não quero né, me comprometer. De certa forma, de certa forma existe uma cura de... Eu falaria assim, que eu venci a espondilite. Você... Que eu lutei contra ela e venci. Não, e você também hoje tá em forma. Sim, e não só a espondilite, senão que todas essas outras debilidades internas, a nível mental, emocional, que prejudicavam a qualidade de vida. Então, assim, eu consegui vencer todos esses desafios. E o que explica que você antigamente falava de uma forma, falava com gírias, mas assim, agora você fala... Você foi a única pessoa que eu vi que mudou da água pro vinho. É porque não dá pra mim expor tudo, o que foi, né? Uhum. Mas nesse ponto específico da linguagem, você foi um cara que mudou a sua linguagem. Você falava gíria, palavrão, aí agora você não
não fala mais, você fala de outra forma. Sim. O que foi isso? Como é que aconteceu isso? Interessante, porque isso também é regenerar-se, entende? Quando a gente regenera o nosso verbo, a gente consegue... Na verdade, isso é um processo natural, é uma consequência de outras práticas, né? Então, na gnose, a gente aprende o quê? Que uma pessoa, ela é composta pelos seus centros da máquina humana. Então, existe um centro intelectual, um centro emocional, um centro instintivo, um centro motor e um centro sexual. 5 centros da máquina humana, certo? Só que essa máquina humana, ela possui uma personalidade, que é isso, que é o Felipe, que é o Henrique, que ela se desenvolve do 0 aos 7 anos, que ela vai tomando força, vai robustecendo certos hábitos, certos aspectos, certas maneiras de se expressar, conforme a cultura que a gente cresce e se desenvolve, certo? Mas também existe outros 2 aspectos dentro dessa pessoa também, além da personalidade. Existe essa consciência, que tem um aspecto divino, que é uma parte de Deus dentro de nós, e um aspecto que vamos colocar como sombras, como trevas. Existe um batalhar intenso entre essas duas... entre a essência e essa luz e essas trevas, né? À medida que a gente vai permitindo que essa luz se expresse mais do que essas trevas, naturalmente isso vai se refletir na forma que a gente pensa, sente e atua. Então a forma como a gente se expressa muda. Ao passo que a personalidade também vai mudando, porque essa personalidade, que era composta por hábitos, linguagens, de certa forma degeneradas, vamos colocar assim, ela vai se regenerando. Então a gente vai se expressando cada vez de forma mais alinhada com essa luz interior. Show. Não, total, verdade. Muito, muito massa mesmo o conhecimento. E aí, irmão, a gente tá chegando aqui mais pro final. Eu queria que você mandasse uma ideia quente aí pra galera e tal, que tá nos assistindo. Manda aí sua ideia quente. Olha, eu assisti o último episódio, né? Que foi com os psicólogos lá. Um deles falou de um livro muito interessante, que é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Legal. E só para dar um contexto, ele era um médico, psiquiatra, que foi um refém num campo de concentração na época do nazismo, né? E ele sobreviveu a esse campo de concentração. E ele relata, assim, situações extremas, né? Então, eles passavam fome, eles eram obrigados a trabalhar exaustivamente. E muitos dos companheiros lá dele ceifaram a própria vida, né? E ele não. E ele sempre buscando um sentido para a vida, para continuar vivendo, etc. Então, ele, além de ser um psicólogo, né? Que difundiu muito a logoterapia, ele também era médico. Então, esse livro é muito interessante. Quem puder e quiser ler, eu acho que vale muito a pena, porque ali pode conter muitas chaves interessantes para o autodesenvolvimento da pessoa. E outra coisa para finalizar, eu diria assim, uma ideia quente, se a gente pudesse extrair algo dessa conversa, é entender que a gente tem que assumir essa responsabilidade pela nossa vida e correr atrás daquilo que a gente quer e buscar fazer isso de uma forma equilibrada, para que o corpo ele não se desgaste sem necessidade. Tentar buscar fazer as coisas de forma eficaz e eficiente. Ou seja, atingir o objetivo na melhor maneira possível, ou seja, no melhor custo possível. Então, eu diria isso, porque o nosso recurso, ele não é infinito, né? Então, a gente tem um tempo desse corpo físico, a gente tem um capital vital que vai se esgotando à medida que a gente vai utilizando esses centros da máquina. Então, a gente precisa fazer um uso muito sábio disso aí. É isso aí, pessoal. Façam uso sábio aí do seu capital vital. A gente
Uma hora vai acabar, né? Igual Racionais fala, programado pra morrer, nós é. Exatamente. Então, aproveite aí seu tempo pra se desenvolver, estudar o que dá, né? Tentar equilibrar, né? Nem sempre a gente vai ter a vida equilibrada, né? Hoje você é um cara que tá super equilibrado aí. Carteira, esse dia você mostrou a carteira de investimento, tá bombando, tá em forma física, tá tudo bem, tá estudando, se desenvolvendo, tá mais jovem que eu. Então é isso, galera. Até ele já foi desequilibrado um dia e tal, mas aí ele foi atrás da busca aí pra melhorar a vida e tal, e tá num estilo de vida mais saudável aí, numa melhor performance, né? Então, pô, irmão, queria te agradecer demais, te amo, valeu por apoiar o projeto aqui. Eu que agradeço, pra mim foi um prazer conversar aqui com vocês e espero que o pessoal aí que tá nos assistindo tenha gostado. Aí só fala aí os arrobas aí, da Gnose, o seu. O meu Instagram, igual eu tava falando, eu só uso pra compartilhar meme com minha esposa, nem posto nada lá, mas quem quiser seguir é perios.henrique e a Gnosis tá no @GnosesBrasil em todas as redes sociais, inclusive no Spotify. Tem um podcast lá, Gnosis a Fundo, extraordinário. Vale muito a pena conferir. É isso aí, essa fera aí. Show demais, galera. Então, é isso. Segue as ideias quentes aí. A gente estamos aí com episódios toda semana. Você já sabe onde é que encontrar a gente. @Ideia Quente Podcast. Instagram, YouTube. Tamo lá. Valeu demais, galera. Até a próxima. É nóis.